Programa Simples Assim. Eu tenho o grande prazer de estar ao lado de uma grande amiga, grande mesmo, que é a Sandra Pereira, que é publicitária, mora em São José do Rio Preto e hoje participa do Simples Assim porque ela tem uma experiência muito rica para dividir com a gente. A Sandra vive um dilema com o filho. Eu não sei nem se o nome é dilema, né, Sandra? A Sandra descobriu que o filho dela tem um transtorno opositivo. Ela vai explicar direitinho, que eu não me lembro o nome. Então, quando ele tinha 6 anos, né, nós tivemos alguns problemas. Antes disso, ele já tinha alguns problemas com regras, tá? Mas nada, tudo normal, como qualquer criança. Aos 6 anos, ele começou a ter algumas crises, começou a ficar muito nervoso. Não saiu fora do controle, não tinha mais como controlá-lo, então aí teve que entrar com medicação. Nós tivemos que ir atrás de alguns profissionais para me auxiliar, porque realmente não dava para estar conversando com ele, por mais que a gente conversasse, mudasse algumas atitudes, não tinha jeito, tivemos mesmo que ter ajuda de profissionais. Como é que é o nome que se dá a esse transtorno que ele sofre? É transtorno desafiador opositivo. Muita gente, Sandra, confunde o transtorno desafiador opositivo com birra, com manha ou com transtorno mesmo de conduta. Como é que a gente faz para entender, como é que você conseguiu entender a diferença? Olha, na verdade, assim, se fosse só uma questão de limite, ele teria parado depois de algumas mudanças de atitude minha, que a psicóloga foi me ensinando, mas não, as crises, ele ficava muito nervoso, as crises continuaram, então foi onde chegou até o diagnóstico de transtorno desafiador opositivo. Quanto ao transtorno de conduta, segundo os especialistas, se você não tratar o TDO, ele pode se tornar um transtorno de conduta, onde é bem mais grave, seu filho, né, pode até se tornar um bandido. Se você não cuidar, ele pode estar mexendo com drogas, então tem que ter todo um apoio de profissionais mesmo para que isso não piore. Que é um apoio que você já tem. Hoje o teu filho está medicado e tem apoio de terapeutas. Isso, ele faz terapia, né, com uma psicóloga e periodicamente eu levo na psiquiatra, ele toma remédio também. Isso para que as crises começassem a espaçar. Ele tem dado resultado? Tem. Hoje ele consegue ficar na escola normalmente, ele teve que repetir o 2º ano porque ele não conseguiu alfabetizar quando ocorreu o problema. Então envolve um monte de coisa, um monte de atitudes que você tem que tomar o mais rápido possível. Quem não tem condições de estar pagando um profissional, hoje a gente tem os CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que são atendimentos gratuitos, quase todas as cidades do estado de São Paulo têm, então procurem, lá vocês vão encontrar psiquiatras. É uma equipe multidisciplinar que pode auxiliar muito quem não tem condições de estar pagando um profissional. E o que é legal dessa descoberta na vida da Sandra, faz quanto tempo, Sandra, que você convive com isso? 3 anos. Começou aos 6 anos, hoje ele está com 8, está para fazer 9 anos. E aí a Sandra resolveu dividir essa experiência, que eu acho que é o mais rico de tudo isso, é o fato de que você quer dividir, quer ajudar outras pessoas, montando um blog. Conta pra gente sobre essa ideia. Eu gosto de pesquisar muito sobre o assunto, comprar alguma literatura. Então eu vi na internet algumas mães que deram alguns depoimentos assim desesperadas, algumas falando até em morrer. Eu fiquei muito preocupada com isso, professores pedindo ajuda. Fiquei muito preocupada e comecei a pensar na possibilidade de um site. Para ser mais rápido, coloquei no ar o blog, faz pouco tempo, mas logo mais eu vou estar colocando um site para estar falando também de outros tipos de transtorno, hiperatividade, déficit de atenção. Vou estar postando entrevistas de alguns profissionais falando sobre o assunto, tudo procurando manter um diálogo com os pais que também passam por isso, porque é um problema desesperador mesmo. O blog é com a intenção de dividir e de ajudar outras pessoas. Já há manifestações de pessoas que também que enfrentam esse problema? Essa semana tive o primeiro contato, fiquei muito feliz, de uma mãe cujo diagnóstico do filho foi esse e que me pediu algumas explicações para estar contando como que aconteceu comigo, porque na verdade quem não está dentro do problema é muito complicado de entender isso, mesmo a família, porque para quem assiste uma crise, para quem vê, parece realmente tratar-se só de uma questão de limite, e não é isso, envolve muitas coisas, porque quem sofre mais é a pessoa que passa, é a criança, não é quem está envolvido, apesar da gente ter muita dificuldade para lidar com isso, é um problema emocional muito grave, mas a criança, a diferença desse transtorno para outros é que ela se arrepende.
tá? Quando acaba, quando ela consegue voltar a si, ela está transtornada, ela chora muito, ela se arrepende muito de tudo que ela fez. Então isso tem que ser muito bem trabalhado para que vá melhorando, para quando a criança tiver maturidade, quem sabe até ela possa parar de ter essas crises. Sandra, você disse que a gente não está preparado. E com relação às escolas, como é que fica isso? As escolas estão preparadas? Não, as escolas, infelizmente, não estão preparadas para o diferente, não é só o caso de transtorno. Qualquer criança que haja de forma um pouco diferente, o meu filho, ele estuda em escola particular, então assim, as escolas não querem muito criança que haja de forma diferente. Eu falo isso porque meu filho passou por muitas escolas quando ocorreu o problema, até saiu o diagnóstico, até a gente conseguir espaçar essas crises, ele teve que trocar muito de escola, as escolas não estão preparadas, infelizmente, não pagam cursos para os seus profissionais, tem medo de perder os alunos, porque as crises são muito ruins, né, de assistir, para quem está de fora, os pais, eles não querem, às vezes até a criança agride os outros alunos, então os pais é difícil de entender, né, então as escolas realmente não estão preparadas, infelizmente. O endereço do blog está aí na tela para você que queira assistir. Você alimenta esse blog sempre? Diariamente, procuro diariamente. Muito obrigada por dividir com a gente essa história e esse assunto que para mim era totalmente desconhecido, viu? Muito obrigada por ter vindo a Catanduva para participar do programa com a gente. Eu é que agradeço a oportunidade e faço o convite para que vocês ajudem a divulgar, para que eu possa auxiliar de alguma forma outras mães, os professores, para que a gente faça um bate-papo mesmo, para poder estar auxiliando um ao outro emocionalmente. E depois de ouvir a história da Sandra, o Simples Assim teria também ouvir um especialista. E Samitiba esteve em Catanduva durante o Congresso dos Municípios da Araraquarense. E esta foi a oportunidade que encontramos para perguntar a ele, que é psiquiatra e educador com dezenas de livros publicados, o que, afinal de contas, é o transtorno desafiador opositivo e como lidar com isso. Veja o que ele nos falou. Por que é tão difícil de diagnosticar esse transtorno? Não é difícil, para quem entende é fácil. O problema é que ninguém sente falta do que não conhece. E aí fica tentando encaixar o que conhece. Aí nunca vai poder aprender internet e fica arremedando e acha que sabe quando não sabe. Então pega um caso difícil, hoje não encaixa mais nos diagnósticos que tem. Então isso não é difícil. É tão normal isso que é fisiológico em determinadas idades. Quais idades? As idades, por exemplo, de 2 anos, apresenta uma oposição, aos 7 anos, aos 13 anos, tudo isso, a maior parte é de meninos. As meninas não têm muito isso. E como é que a gente percebe que isso pode ser só pela oposição gratuita. Você fala, vamos fazer, fala não. Isso gratuita. Já é um indício? Já é um grande indício. Agora, se a gente fica bravo e briga, a gente entrou no jogo. Eles querem que a gente brigue com ele porque está fazendo um contato. Então ignora essa parte agressiva e seja educadora. E ensina, fala, você tem que aprender que não é assim, vira as costas e vai embora. Agora, é muito simples. E é preciso medicação para tratar esse mal? Não. Só medica quem não tem condição, assim, de poder reagir com a própria estrutura pessoal que o paciente tem. E a criança depois, quando vai crescer, tornar-se um adulto, isso vai desaparecendo com o tempo? Não desaparece se não tratar, ele fica pior. Fica reivindicante, onde está todo mundo em paz, tem um grupinho, ele já apronta.